Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, meu pastor presidente é o pastor Sóstenes Silva, e nós estamos aqui no quadro ebd.com para comentar com você as lições da editora Betel Dominical. Estamos no terceiro trimestre, que foi escrito pelo nosso bispo Abner, e nós estamos na lição de número 8, uma lição importantíssima que você não pode perder: confiar no Senhor em todo o tempo. Gente, maravilhosa essa lição. E eu quero desde já pedir para você se inscreva no nosso canal, clica no like, dá um glória, seja membro do canal Boa Semente, porque eu tenho um vídeo exclusivo essa semana só para membro, onde eu vou falar sobre a trilogia, sobre a história, montei uma linha do tempo aqui para falar sobre os reis de Israel e os reis de Judá. Vai ser muito importante para você entender todo esse contexto. E tem outros vídeos também, make-off, erros de gravação, vai ser importante você estar lá com a gente. Você também pode contribuir com o canal sendo também um apoiador. É só clicar no Apoie-se. O Apoie-se não tem como a gente fazer vídeo, mas ele é mais fácil de você nos apoiar. Ele pode aceitar boleto bancário, enfim, débito em conta, coisas que talvez o membro aqui não possa fazer. Precisa realmente ter um cartão de crédito. Tem algumas pessoas que são apoiadores e outros são membros. Enfim, os dois nos ajudam muito. No final do vídeo, eu tenho eles colocam o nome de todos os nossos apoiadores e os membros do canal como uma forma de dizer muito obrigado. Também você pode ter os nossos livros, nossos materiais aqui que são vendidos pelo canal Boa Semente e também pelo boasemente.store. E ainda, se você quiser mais, você pode comprá-los pela Amazon, né? O nosso livro Café com Deus, campeão aí, best-seller de vendas, para a glória de Deus. Bom, dito isto, vamos à vinheta. Roda a vinheta. Bom, vamos lá. Já voltamos. Obrigado por você estar conosco. Hoje nós estamos aqui, né, porque não deu para fazer externo, na lição 6 e 7. A gente ficou ao ar livre lá na trilha do registro. Foi muito interessante. Gostei muito dos comentários de vocês, do retorno. Muito obrigado. Mas hoje o tempo não está muito legal, então a gente teve que ficar aqui mesmo nos nossos estúdios. E eu também precisei também estar aqui para a gente poder fazer uma aula mais tópico por tópico. Ó. Você sabe que esse canal é feito junto com vocês, eu preciso do retorno de vocês, os comentários de vocês, eu leio todos e procuro responder a todos também. E algumas pessoas pediram para fazer tópico por tópico. E essa lição de hoje, a lição 8, que lida com o reinado de Ezequias, ela é muito complicadinha, sabe? E é importante você ficar ali tópico por tópico e eu te mostrar na tela o que está acontecendo. Por isso também é bom estar aqui no estúdio. Na didática de hoje eu vou fazer da seguinte forma: na primeira parte dessa aula, desse vídeo, eu vou dar para você o conceito histórico, o que está acontecendo, quais são as guerras, os conflitos que estão acontecendo em Israel. Vou falar sobre o caráter de Ezequias, por que o autor escolheu Ezequias para ser o protagonista da aula de hoje, da lição de hoje, e como que você pode aprender com ele. Na segunda parte da aula, nós vamos ver a lição passo a passo, ali tópico por tópico, e como é que você aplica o conhecimento que você vai ter, que eu vou te dar, na primeira parte da aula. E aí a gente fecha o conjunto, faz ali uma grande resumo do que tudo que a gente aprendeu e termina a nossa aula. Cada aula ela é diferente da outra e a didática também é diferente porque os assuntos são diferentes. Nessa aula de hoje eu vou precisar trabalhar com slides e mostrar para vocês na tela o que eu estou dizendo. E também você pode baixar esse plano de aula, aqui embaixo tem a descrição do vídeo, tem um telefone, onde a gente tem um grupo de zap, você pode entrar no nosso grupo e você vai receber o nosso material. É só para EBD, nada de outro assunto que não seja EBD. Nós temos um grupo no Zap, né, e temos um grupo também no Telegram, dois grupos diferentes aí para quem você quiser fazer parte, tá bom? Vamos então, olho na tela, qualquer coisa você printa a tela também, você tem essa chance. E esse slide também você pode baixar também e você pode usar na sua sala de aula à vontade, tá bom? Já está com a sua revista, copo d'água, vamos trabalhar. Como eu disse, a lição de número 8, confiar no Senhor em todo o tempo. Nosso pretextual, ou seja, o que é o pretextual? O que vem antes da lição, né? Nosso textuário é: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Verdade aplicada: a maior coragem se revela na crise, quando colocamos a nossa fé focada em Deus. Nossos objetivos são 3.
são sempre 3, cada um deles relacionado a um tópico em especial. Tópico 1, destacar a importância de restaurar o altar. Tópico 2, mostrar que o Senhor sempre envia socorro. E o 3, explicar que o inimigo sempre se levanta para cair. É verdade. Aleluia. Texto de referência que você vai usar, Isaías 37. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou e ficou em Nínive. Você pode ver, esse é o confronto, né, decisivo da história de Ezequias, que é o nosso tema também, que a gente vai explorar bastante hoje. Como eu disse para vocês, na primeira parte eu vou trabalhar o subsídio ao professor, ou seja, algo mais, né? Porque se fosse para a gente ler revista, você lê sozinho em casa. Na verdade, eu quero fomentar em você a ideia de estudar, de procurar mais, de se aperfeiçoar e buscar mais ao Senhor. Contexto histórico. Bom, aqui você tem o reino de Judá, fiz uma linha cronológica, pegamos uma linha cronológica dos reinos para você entender bem. É legal você ver as lições 6 e 7, onde eu explico a divisão dos reinos de Judá. Tá? E hoje eu já vou partir do reino já de Ezequias. Mas se você já viu, é até bom. Do lado de cá você tem o reino do Israel, o reino do norte, que caiu em 725, tá? A queda de Samaria. E quem destruiu Samaria foi o rei Senaqueribe. Senaqueribe. A gente vai falar bastante desse rei da Assíria, um exército poderoso naquela época. Ele destrói e depois só sobrou Ezequias. Ezequias foi um rei bom, diferente do seu pai, que foi um rei mau. Ezequias foi contemporâneo do profeta Isaías. Por isso que você leu lá o texto de Isaías, profetizando, animando Ezequias sobre essa batalha que teria contra o Senaqueribe. Também o profeta Miqueias, também chamado de profeta menor. Então, isso se deu em cerca de 725 a 675 a.C., foi essa a história de hoje, a lição que nós estamos estudando. E para os membros tem um vídeo especial só sobre a história aqui deles, né, a história cronológica do reino de Israel e reino de Judá. Você que é membro, entra lá no seu canal e você vai encontrar lá esse vídeo só para você. Senaqueribe e as fontes históricas. Senaqueribe subiu ao trono quando seu pai, Sargão II, foi morto. Senaqueribe é o grande opositor aí ao Ezequias, que é o protagonista da lição de hoje. Esse rei, chamado Senaqueribe, viveu aí nessa época dos anos 700 e reinou de 704 até 701. 701 ele invadiu o reino de Judá, tendo tomado 46 cidades. O rei de Judá, Ezequias, enviou-lhe mensagem de submissão, pedindo que não fosse invadido, tendo em vista que o reino de Judá era pequeno, apenas 2 tribos que compunham o reino de Judá, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E a Benjamim era uma das menores tribos. Por isso, Ezequias não tinha força, não tinha poder para se colocar perante Senaqueribe. Então, em primeiro lugar, ele envia mensageiros pedindo paz, manda presentes, era uma tentativa de não entrar em guerra e conflito com o rei da Síria. Mas isso foi recusado. O resto do seu reinado ele passou em campanhas militares contra os rebeldes do seu império, sendo assassinado em 681 a.C. por um dos seus filhos. Esse foi o final aí do Senaqueribe. A história dele está no livro de 2 Reis 17 e 18, e 2 Crônicas 32 e do profeta Isaías 36, que compõem o Antigo Testamento Bíblico. São narradas ali histórias sobre a invasão da Síria em Israel e Judá. Ezequias, naquele meio daquele confronto, clamou a Deus para que expulsasse os assírios do seu reino e recebeu a confirmação de livramento através do profeta Isaías, o texto que nós lemos lá no começo. Assim, o exército dos assírios foi destruído, 2 Reis 19:35, e os hebreus foram salvos daquela invasão estrangeira que ameaçava destruir Jerusalém.
Isaías 37, 38, fala de como que Deus livrou o reino de Judá das mãos aí dos assírios através do anjo que veio, desceu e matou ali milhares de pessoas. A história de Ezequias está no livro de 2 Crônicas. E eu vou só resumir aqui, se você pega 2 Crônicas, capítulo de número 28, é o finalzinho do reino de Acais, seu pai. No capítulo 29, o avivamento produzido por Ezequias. No capítulo, nesse avivamento, uma das coisas que ele faz é purificar a casa de Deus, estabelecer o culto a Deus, é a segunda coisa que ele faz, e retorna os sacrifícios a Jeová. No capítulo 30 de 2 Crônicas, ele restitui a Páscoa em Israel. No capítulo 31, os israelitas acabam com a idolatria que está graçando, né, que levou aí o reino de Israel ao seu final. Então ele restitui o culto religioso no capítulo 31. No capítulo 32, Judá vence as forças de Senaqueribe. É essa batalha que nós estamos falando, que o profeta Isaías falou que o rei Ezequias teria a vitória. Você encontra isso em 2 Crônicas 32. E no final, Ezequias acaba sendo atacado pelo orgulho, a gente vai falar um pouco disso, a morte de Ezequias e o reinado do seu filho chamado Manassés, que não foi como Ezequias, não se deixou, se não seguiu a palavra de Deus e foi um rei mau, e quem pagou o preço por isso foi o reino que começou a declinar. Vamos agora estudar a relação entre a influência de pais e filhos, né? A influência de pais e filhos, como é que isso se dá? A influência dos pais sobre os filhos. Acais foi o rei de Israel, que foi um rei mau, não fez o que era reto perante o Senhor, queimou alguns filhos em sacrifício aos demônios. Lembra que nesse contexto aqui Israel estava servindo a outros deuses, a Baal. Aqui essa imagem demonstra aqui como é que era o sacrifício humano que era feito a Baal. E o Acais chegou a ponto de sacrificar filhos a ele. Ele abandonou a Deus, isso atraiu a ira de Deus, buscou outro Deus e arruinou a sua nação. Só para você se contextualizar, né? Ele foi rei de Judá, reinou 16 anos, seu pai foi Jotão e o seu filho foi Ezequias. Vamos ver a história de Ezequias. Já Ezequias, não. Ezequias, a história está em 2 Crônicas 29 e 32 também, fez o que era reto ao Senhor. Abriu e reparou as portas do templo. Fez aliança com Deus. Purificou o templo. Restabeleceu o culto. Celebrou a Páscoa. Regularizou as contribuições. Buscou a Deus de todo o coração. Confiava em Deus como seu defensor e não dava oportunidade ao inimigo. Nós vimos isso aí nos textos da palavra de Deus que nós acabamos de ver em 2 Crônicas. Capítulo de número 28 em diante. Aqui em 2 Crônicas 29 tem um texto que mostra muito bem como é que Ezequias resolveu ter um compromisso com Deus, né? Quando ele diz, agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor. E como é bom quando nós fazemos aliança com Deus e em vez de procurarmos alianças escusas, como fez, né, o Acabe na lição anterior. Por ter aliança com Deus, confiava em sua proteção. Nesse momento, ele trouxe uma palavra de ânimo. 2 Crônicas 32, 7 a 8. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. E o povo recobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Como é bom quando o líder tem uma palavra de incentivo e de força. E essa palavra de incentivo movimentou a vida do povo. Vou estudar agora um pouco da vida de Ezequias. Depois que eu falar um pouco sobre a vida dele, vai ficar muito mais fácil você entender a lição. De acordo com a Bíblia, Ezequias foi confrontado pelo rei da Síria, Senaqueribe, como nós já dissemos. E no meio desse confronto ele orou a Deus e foi salvo no cerco de Jerusalém, por volta de 701 a.C., através do anjo enviado por Deus que disse que daria-lhe a vitória. Após a expulsão dos assírios, Ezequias experimentou um novo milagre, tendo adoecido gravemente, acometido do que a Bíblia chama de úlcera, que a gente acredita que pode ter sido um câncer. O profeta Isaías veio e lhe disse, Rei, você vai morrer.
arruma a tua casa, né? Coloca tudo em ordem, porque morrerás. Mas inconformado, Ezequias buscou o Senhor, orou, virou sua cara para a parede, chorou e pediu a Deus misericórdia. Deus, que é misericordioso, acrescentou a ele 15 anos de vida. Isaías voltou e falou: não morrerás, mas viverás. É que Deus acrescentou a ele mais tempo de vida. E como prova do cumprimento dessa palavra, Deus deu a ele um sinal, fazendo atrasar 10 graus a sombra do relógio solar construído por seu pai Acaz. Tendo se recuperado, cometeu um sério equívoco ao mostrar os seus tesouros aos mensageiros de Marodoc-Baladã II, rei da Babilônia. Devido a isso, foi advertido pelo profeta Isaías, prevendo o futuro cativeiro dos judeus, o que ocorreu numa invasão de Nabucodonosor II, rei no reinado de Zedequias. Ezequias faleceu em 696, mas seu filho Manassés, que viveu de 708 a 642 a.C., assumiu a posse de rei aos 12 anos, permitindo a idolatria em Jerusalém e fazendo cair em desgraça. Vamos agora observar, bater agora parte por parte da nossa lição. Ficou muito mais fácil de você entender agora, depois que eu já montei todo esse cenário, mostrei o poderio do reino assírio, representado ali por Senaqueribe, que já tinha destruído já o reino de Israel, já tinha acabado com o reino de Israel, levado cativo o reino de Israel, e agora só ficou essas duas tribos, que era o reino agora de Judá, e Ezequias, um reino tão reduzido, tendo que fazer força frente aos ímpetos dos assírios. Foi nesse momento que ele se volta para Deus, clama ao Senhor, conserta a sua casa e Deus dá vitória. Vamos lá? Um jovem rei para Judá. O rei Ezequias foi o 13º rei de Judá. Ele foi um bom rei, como a gente já disse. Aqui você vai falar, contar a história, dizer como é que ele era, tudo aquilo que eu já fiz, mostrando a sua integridade, né, que ele não seguiu o caminho do seu pai, mas foi um homem íntegro. Você pode também frisar a questão das escolhas também. E nas escolhas você vai falar no ponto 1 sobre que Ezequias voltou-se para o Senhor. Ao contrário do seu pai, o rei Acaz, Ezequias assumiu o trono e fez o que era reto ao Senhor. A importância das boas escolhas, né? Nessas escolhas ele reparou o templo. Ele, no primeiro ano do seu reinado, entendeu que a primeira coisa era restabelecer o culto a Deus. Conserto divino em meio à crise. Diante disso, ele não se deixou levar pelo mal. Ele reparou o templo, convocou os sacerdotes para fazerem concerto com o Senhor a fim de sanar a crise avassaladora e a ira de Deus. Reavivados em meio ao caos, durante o tempo do reinado de Ezequias, grande parte do reino de Israel, devido à idolatria, foi levado cativo pelos assírios. Foi nesse momento, você vai destacar que Ezequias vai trazer agora, restaurar o culto e vai ter um grande avivamento. Ezequias e suas atitudes assertivas, e suas escolhas, né? Diante de tal cenário, a Bíblia ressalta atitudes assertivas que ele teve. Ele fez reformas importantíssimas em Israel, né? Reformas que foram fundamentais. Primeiro, as reformas que ele fez, que ele vai fazer, vai ser as reformas políticas, né? Depois, as reformas morais, conforme 2 Reis. A purificação do templo também. E o restabelecimento do culto, a Páscoa, como está em crônicas que nós mostramos aqui. Então, gente, nesse ponto aqui, é interessante você mostrar justamente o que eu mostrei para vocês ali no capítulo 29 de Crônicas, capítulo 28, capítulo 30, todas as ações que ele fez, né, de restauração do povo de Deus, das coisas do Senhor. 2.2. Avivamento, uma questão urgente. Deus havia chamado Israel para ser uma nação diferenciada a fim de que levassem luz para as nações e o nome do Senhor fosse glorificado. Essa é a ideia que Deus tinha presente para o povo, que era de que Israel fosse uma nação que viesse a ser espelho, modelo para as outras nações. 2.3. Pilares para o avivamento de Ezequias. E aqui você vai destacar que para haver o avivamento é necessário 4 pontos importantes. Primeiro, arrependimento. Sem arrependimento
não há avivamento. Segundo, querer a presença de Deus em meio às crises, buscar ao Senhor. Terceiro, buscar comunhão divina, ou seja, uma vida de santidade, separação divina. E o quarto, oração. Sem esses 4 pontos, segundo o autor, não pode haver o verdadeiro avivamento. Caos, no meio desse problema, fosse vitorioso. Eu ensinei que a igreja do Senhor necessita viver um avivamento como nos dias de Ezequias. Você concorda com isso? Deixa aí seu comentário aí, se você acha que realmente precisa desse avivamento aí. Você deixa aí o seu comentário para a gente poder comentar aí com você aí. 3. Um socorro bem presente, que é o texto lá que está, um dos objetivos é mostrar esse socorro. Quando tudo parecia estar bem, Senaqueribe, que eu já estudei, já ensinei para vocês quem foi, invadiu Judá, com seu impetuoso exército, acampando-se contra as cidades fortes, pois intentara separá-las para si, ou seja, tomar, né, de assalto a cidade. Mas, e além disso, enviou afrontas. Aí ele fala o seguinte, afrontas, uma arma diabólica. Diante da invasão, Ezequias fortificou os muros, garantiu o abastecimento da água da cidade e motivou o povo para que não temesse a Senaqueribe, pois Deus estaria com eles na batalha. Vamos aqui ao texto de 2 Crônicas 32, Judá vence as forças de Senaqueribe. Diante desse texto, a gente tem 2 Crônicas 32, para estes acontecimentos históricos e tudo quanto Ezequias realizou, veja lá, né, o que diz ali a palavra do Senhor. Ezequias percebeu que Senaqueribe tinha planos para invadir Jerusalém, versículo 2. Versículo 3, buscou o conselho de seus príncipes, isso é importante, ele buscou conselho. Muitas vezes nós perdemos a batalha porque não buscamos conselhos, nós não ouvimos ninguém. Fecharam as águas das fontes do lado de fora da cidade e eles os ajudaram. Ele fez um desvio das águas para que o inimigo não pudesse colocar veneno nas fontes das águas de Jerusalém. Por que ele fez? Ele desviou, ficou construindo ali uma fonte que vinha abastecer Jerusalém para que mesmo durante o cerco, que era a tática de guerra que era usada, Israel pudesse ter água, né? Eles pudessem ter água e não beberem água envenenada por Senaqueribe. Assim foram reunidos muitos homens e fecharam todas as fontes dos riachos que atravessavam a região, portanto argumentavam, porque viriam os reis da Síria e achariam água à vontade para saciar-lhe a sede. Em seguida, com grande zelo e dedicação, restaurou todos os trechos quebrados do muro, restauração, né, importante, edificou a cidade, levantou o muro, designou oficiais de guerra, ele organizou o exército, trouxe uma palavra de ânimo, sede fortes e corajosos, não temais, porque Deus está conosco. Aí o Senaqueribe mandou as cartas, né, a ele. Assim diz a Senaqueribe, versículo 10, rei da Síria, em que depositais a vossa confiança para vos deixar se cercar em Jerusalém? Senaqueribe falou, ora, quando Ezequias promete, Yahvé ao Senhor é o nosso Deus, e não foi este mesmo Ezequias que destruiu os altares de Deus? Isto é o que o grande rei, o rei da Síria diz. Em que se baseia a sua confiança? Você diz, tenho estratégia e poder para a guerra. Mas essas são palavras vazias. Em quem você confia para ter a ousadia de se rebelar contra mim? Agora, será que foi sem a autorização de Jeová que vim contra este lugar para destruí-lo? Versículo 15, portanto, não vos deixeis iludir por Ezequias,
que esse sujeito não vos engane desta maneira, não lhes deis crédito, porque nós iremos vencer. Então ele vai trazer essa afronta, né, dizendo afrontosamente que ele viria vencer, que Ezequias não teria jeito de resistir ao poderio de Senaqueribe. Diante disso, Senaqueribe escreveu cartas para blasfemar por escrito de Yahvé, o Senhor de Israel, dizendo assim: assim como os deuses dos povos das outras nações não puderam livrar o povo dele das minhas mãos, da mesma maneira o Deus de Ezequias não livrará a sua gente das minhas garras. Ele estava fazendo uma tática aqui de tentar incutir medo no grupo, na nação. Né, ele mandando aquelas mensagens para fazer com que o povo ficasse contra Ezequias, que estava lá lutando contra Senaqueribe, estava motivando o povo para ir para a batalha. E o que Senaqueribe estava fazendo? Estava incentivando ali o povo a se voltar e se entregar, dizendo assim: é melhor vocês se entregarem logo, porque vocês vão perder. Ezequias não tem como vencer, não adianta ele fortificar a cidade, não adianta ele fazer nada disso, eles vão perder e é melhor vocês se entregarem. E aí, nesse momento, o que acontece? Diante de toda, versículo 20, diante de toda essa situação amedrontadora, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração a Deus dos céus. Então Yahvé, o Senhor, enviou um anjo que aniquilou a todos os experientes soldados, líderes e oficiais no próprio acampamento do assírio, de forma que este bateu em retirada para suas terras sob profundo sentimento de derrota e vergonha. Eles nem chegaram a lutar, né? Nem chegaram a lutar. E certo dia, ao caminhar pela nave do templo do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos investiram contra ele. Está falando agora do Senaqueribe. E o assassinaram ao fim da espada. Por isso, Deus salva o seu povo. Versículo 22. Assim o Senhor salvou o rei Ezequias, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, que lhes concedeu plena paz e descanso em suas fronteiras. Então aqui você tem o resumo da história e como que ele venceu, né, essa afronta dos inimigos. Conclusão. Aprendemos nessa lição sobre a importância de restaurarmos a verdadeira adoração ao Senhor. A história do rei Ezequias nos faz ver que nos piores momentos da nossa vida devemos confiar na intervenção divina. O que nós aprendemos, então, podemos tirar de resumo disso? Diante dessa, fazendo uma grande conclusão, nós vimos nessa lição como é que os reinos divididos sofreram, que o reino de Israel foi subjugado pelo reino da Síria, por Senaqueribe, um dos maiores exércitos daquele tempo. Vimos também que Israel ficou sozinho entre dois grandes poderes. Ao norte você tinha Senaqueribe com os assírios, e ao sul você tinha o Egito. E esses dois grandes nações guerreavam entre si e dominavam os pequenos povos que estavam ali. Dentro desses pequenos povos você tinha Judá e Benjamim, que formava aí o reino que havia sobrado. Dentro desse reino você teve os reinos de rei de Acaz, que foi um rei mau, que foi um rei que se curvou diante dos deuses estranhos, que fez da idolatria, instaurou a idolatria dentro da Israel, e o seu filho Ezequias, que não seguiu o caminho dos pais, mas se voltou para o Senhor. Senaqueribe, então, invade o reino de Israel, destrói o reino de Israel e acaba com o reino de Israel e dá um ultimato agora para o que sobrou, que foi o reino de Judá. O Ezequias tenta ainda fazer um acordo, né, envia presentes ali para tentar sanar ali essa crise política, mas Senaqueribe não queria isso, ele queria mesmo destruir e ordenou então o ataque contra o reino de Judá. Foi então que Ezequias ele vai se voltar para o Senhor e buscar, tomar medidas importantes que vão fazer com que ele tenha sucesso. Ele restabelece o culto a Israel, ele abre e reedifica as portas do templo, e o templo também, restabelece o culto aos incensos, ele acaba com a idolatria em Israel, que o seu pai Acaz havia restabelecido, ele tira os deuses estranhos, ele tira o culto a Baal e aos Baalins, a adoração dos montes e
por aí vai, restabelece esse culto, restabelece a Páscoa como um marco importante da fé, dando uma identidade ao povo de Israel, e isso é muito importante, essa identidade que esse povo vai ter em torno do templo, em torno da adoração ao verdadeiro Deus, dando uma unidade. Diante disso, Senaqueribe fica furioso e envia cartas a ele de afronta, e essas cartas visando intimidá-lo, visando colocá-lo com medo, visando desunir o povo também, porque o povo ficava sabendo dessas afrontas, e isso dizia, essas cartas eram endereçadas não apenas ao rei, mas a toda a população, dizendo que não adiantava resistir, que resistir era pior, e que Ezequias, com essa ideia de não se alinhar à política de Senaqueribe, ia levar o povo à destruição e todos seriam mortos. Ele queria implantar o pavor, o medo, o terror psicológico. Mas, mesmo assim, Ezequias se manteve firme, buscou conselho diante de todos os profetas, diante daqueles que estavam, dos sacerdotes, dos seus cargos políticos, que o aconselharam a fechar os muros, estabelecer os muros, tapar as fontes de águas que estavam do lado de fora para que o exército de Senaqueribe não se alimentasse, desviar o fluxo de água para dentro de Israel através do chamado túnel de Senaqueribe e, além disso, buscar ao Senhor. Ele traz uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo para o povo, dizendo: não escutem o nosso inimigo, não escutem a voz do medo, não se tomem de pavor. Deus está do nosso lado e nós vamos vencer. E a partir disso, o anjo do Senhor vai até o acampamento dos assírios, antes mesmo que eles atacassem o reino de Judá, e destrói milhares de pessoas, matando milhares de pessoas, fazendo com que o exército dele bata em retirada. Lembrando que Senaqueribe havia agora montado esse cerco ao reino de Judá para destruir o reino de Judá. Essa é uma tática antiga de guerra, montar cerco, ou seja, cercar o local para que ninguém saia, para que ninguém entre. Assim não entra comida, não entra água, não entra víveres, ninguém sai, ninguém entra. A tática de cerco é uma tática antiga nesse mundo do bíblico, né? E uma tática de guerra importante, muito usada. E eles, dentro de Israel, no caso de Judá, eles começam a clamar a Deus. Então, antes mesmo que Senaqueribe invadisse, Deus foi lá, desceu no arraial e destruiu a todos, a maioria daqueles soldados, de maneiras que Senaqueribe teve que recuar, não pôde atacar, voltou para a Síria, sendo morto em Nínive por seus 2 filhos. Esse é o contexto histórico mais importante dessa aula, que você deve guardar. Aplicação. Estamos vivendo um tempo de crise, estamos vivendo um tempo difícil, estamos vivendo um tempo de crise política, social, econômica, biológica, pessoas morrendo, enfim, a pandemia, um tempo de muito medo também, um tempo de muito medo, de muita incerteza, de muitas dificuldades. Mas é nesse período de crise que nós aprendemos que Deus levanta pessoas como Ezequias, pessoas que fazem boas escolhas. Acás fez escolhas ruins, mas Ezequias resolveu fazer uma escolha boa, que foi servir a Deus. E ao servir a Deus, ele toma medidas que são as medidas que vai levar ao avivamento. Estabelecimento do culto, segurança, ordenação tributária, tudo aquilo que a gente já estudou até aqui faz com que o povo se volte para Deus e acontece o avivamento. A chave do avivamento é a busca ao Senhor, e isso acontece em tempos de crise. Em tempos de crise, não temos que ficar olhando para os problemas, mas para o sinal de que Deus vai descer um avivamento sobre nós. E é por isso que nós cremos que nesse tempo de crise que estamos vivendo, Deus está mostrando para mim e para você que coisas tremendas estão acontecendo e que o verdadeiro avivamento vai descer sobre nós quando nós realmente nos voltarmos para o Senhor. Que Deus vos abençoe, que você possa estar conosco. Não se esqueça de que temos uma aula especial para professores. Estamos montando esse curso com muito carinho, com muito cuidado. Fazemos o nosso curso junto com você e precisamos muito da sua ajuda. Ainda esse mês você vai ter informações sobre a nossa sala virtual. Tudo de graça para você poder estudar e aprender, capacitar milhares de professores pelo Brasil e a família Boa Semente. Eu espero você aqui no nosso canal. Até na próxima lição. Espero que você compartilhe esse vídeo, que você deixe o seu like e dê o glória. Precisamos muito da sua ajuda. Tá bom? Até a próxima. Paz.